Boa tarde, pessoal, tudo bem? Em live, vamos ver aí, esperar o pessoal entrar, deixa eu também entrar aqui. Muito tempo que eu não vim aqui, acho que 2 ou 3 semanas. Muitas perguntas aí no ar, tarifaço, visto de turista, depósito bancário, enfim, vamos lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vão mandando aí as perguntas. Boa tarde, Natália. Natália, nossa fiel presença aqui na live. Vamos lá. Deixa eu entrar mais um pouquinho. Como é que tá aí? Deixa a audiência entrar um pouquinho mais. Olha quem tá de volta aqui, ó. Pra quem não tava com saudade dele, ó, o EB2NW de volta. Mostrar aí pros seguidores novos. Quem não tem noção do tamanho de um visto EB2NW. Esse é um EB2NW. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Vão mandando as perguntas. Já vou comentando aqui algumas coisas, tá? Fazer já aqui o marketing, né? O que eu pedi aqui pro pessoal, que foi o pessoal do marketing foi me mandando aqui. Já vou começar, vou deixar o pessoal entrar um pouquinho mais, aí eu já começo a responder as perguntas. Lembrando, pessoal, que tudo que a gente falar aqui, tá? A live vai ficar gravada lá no nosso YouTube, @LeãoGrupo Oficial. Nossas redes sociais são todas @LeãoGrupo, tá? E o pessoal aí do marketing for lembrando alguma coisa, vai me falando aí que aqui, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É ao vivo mesmo, não tem. E vocês vão mandando perguntas aí. Vamos lá. É isso, deixa o pessoal entrar um pouquinho mais aí pra gente... Ó, Mercadinho Catalunha, queria te agradecer, Guto, pelo excelente atendimento, obrigado pelo feedback positivo. Vamos lá, é isso, a gente tenta fazer o nosso melhor, sempre em busca da perfeição, vamos lá. Ó, deixa eu ir falando algumas coisas aqui, tá? Algumas perguntas que ficaram aí na nossa caixa de perguntas, e a gente já vai respondendo, que a gente já vai aquecendo aí pra live, tá? Lembrando, tá, que o Visa Bulletin tá com aquelas datas ainda não saiu o do mês que vem, também hoje é dia 7 ainda, ali pro dia, semana que vem, segunda ou terça-feira deve estar saindo já do outro mês, tá? O Visa Bulletin deu uma retrocedida, estamos em 1º de setembro de 2023, a Final Action Date, que é o que está sendo utilizado para a emissão de novos Green Cards, tá? O 15 de novembro de 2023 para o Date for Filing continua, mas vamos esperar aí que setembro é o último mês do ano fiscal da imigração, então muito provavelmente deve ser mantido isso, né? Não tem como a gente ter bola de cristal, mas aí a partir de outubro, novembro, a gente com certeza vão ter novos Green Cards e essa data essa Priority Date vai andar, com certeza, tá? Vamos lá, algumas perguntas, ó, que a gente foi pegando aqui. O F1 pode trabalhar na própria empresa? Não, tá? F1, B1, B2, visto de turista, de estudante, não pode trabalhar nos Estados Unidos, tá? E aí uma pergunta que sempre surge. Guto, eu trabalho online para uma empresa no Brasil. É considerado trabalho, tá? Então, muito cuidado com isso. Hoje, tá mais rigoroso ainda, né? A gente está vendo aí como é que são as políticas para qualquer tipo de violação imigratória. Trabalhar sem permissão de trabalho é uma violação imigratória. Então, muito cuidado com essa situação, tá? Calção de até $15 mil para visto de turismo e negócio. Essa é uma novidade aí, né, que estão ventilando. Saiu uma primeira lista aí de alguns países, o Brasil não está incluído nessa primeira lista. Não quer dizer que o Brasil vá ser incluído, também não quer dizer que o Brasil não vá ser incluído. Então, infelizmente, a notícia de hoje tem uma lista, mas o Brasil não está incluído, tá? De novo, tarifaço. O que a tarifa de 50% dos Estados Unidos impacta para brasileiros imigrantes? A princípio, nada, tá? Isso é uma questão de... Na realidade, isso tem muito mais a ver com geopolítica do que qualquer outra coisa, tá? É o jeito Trump de negociar. A gente já viu que ele negocia assim. Já tirou vários produtos que são de interesse dos Estados Unidos. Ele tirou do tarifaço. Então, isso aí é um jogo político, geopolítico, na verdade. Estão medindo forças, né? Aí tem algumas questões políticas envolvidas, e aí a gente não entra nesse mérito aqui na live, a gente ali é um grupo imparcial nesse sentido. Então, mas também não entre nesse oba-oba que o Trump está fazendo isso para forçar o governo brasileiro a fazer alguma coisa política. É mais econômico e geopolítico do que qualquer outra coisa, tá? Então, ó, tem nosso blog lá, no nosso site, né? Então, acessem o nosso site lá, eu falei das redes sociais, nosso site é www.leongrupo.com, tá?
Tem lá todas as informações de todos os vistos, Estados Unidos, Europa, Dubai, Emirados, né? E, inclusive, tem o nosso blog, 2 notícias bem importantes que estão lá no blog, tá? Que é exatamente o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que a partir de 2 de setembro de 2025 vai ter a entrevista presencial para a maioria dos solicitantes, tá? Inclusive para menores de 14 anos e maiores de 79 anos, tá? Isso é uma política, como eu falei para vocês, essa política de imigratória está sendo arrochada, sim, tá? Principalmente para vistos provisórios. Não é uma grande questão, entrevista, tá? Quer dizer que com a entrevista vai ser negado? Não. Pode ser que não tem muito a ver, mas vai precisar fazer entrevista. Quem está fora disso são renovações de vistos até 12 meses, tá? Tem que estar vencido até 12 meses. Normalmente não precisa de fazer a entrevista. Já responderam que pode ser que vai surgir aí. Ah, Guto, é uma renovação de visto, tem menos de 12 meses e eles me chamaram para entrevista. O que isso quer dizer? Nada, tá? Isso é discricionário do oficial de imigração. Normalmente eles não chamam para entrevista dentro dos 12 meses de renovação, mas pode acontecer. Pode entrar em processo administrativo, também não quer dizer muita coisa não, tá? Outra questão que estão falando aí também, né, que está aí nos noticiários, está no nosso blog lá. Essas notícias todas estão completas lá no nosso blog, tá? A taxa de $250 para depois de aprovado nos vistos de não imigrantes, tá? Essa taxa vai ser a taxa normal, que paga lá o DS 160, normal. Depois de aprovado, vai existir essa taxa de $250 para a emissão do visto, tá? Sim, é uma questão de arrecadação, de dificultar, não diria dificultar, mas é um custo maior para emitir o visto, sim, tá? Vamos ver se já está entrando algumas perguntas aqui, já da nossa live. Deixa eu subir um pouquinho aqui para perguntar. A Natália está falando aqui, difícil segurar a emoção. Natália, foi ali no raspinho, mas daqui a pouco, já estamos aqui em agosto, setembro, outubro, vira, e vocês já são chamados para entrevista, tá? Point D. Quanto devo juntar para ir para os Estados Unidos? Pergunta muito aberta. Depende. Para quê? Fazer turismo, estudar, ir morar nos Estados Unidos? Depende. É uma questão... Além de ser muito genérica, né, muito geral essa pergunta, também depende da sua condição financeira, tá? Então, se quiser refazer a pergunta e melhorar ela, ser mais específico, a gente tenta responder. Lembrando, tá, gente? Eu sempre gosto de fazer esse disclaimer aí no começo da live. Nenhuma informação aqui tem cunho jurídico, tá? Aqui é um bate-papo entre a gente, responder as perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, marca uma consultoria. Nossa consultoria agora está gratuita, tá? Exatamente para levar informação de qualidade para o maior número de pessoas. Quem quiser marcar a consultoria aí, põe aí, comenta aí na live, eu quero, que o nosso time de atendimento entre em contato com vocês para poder agendar a consultoria, tá? Thiago Mota, eu tenho uma empresa no Brasil e trabalho online. Não entendi a sua pergunta, você quer entender o que você quer saber, Thiago? Refaz a pergunta aí que eu tento responder para você aqui. Eduardo Echebarria. Boa tarde, gostaria de saber se o visto é 2, quando adquirido, quanto tempo pode permanecer nos Estados Unidos, se tem que sair e depois voltar. Vamos lá. O E2 é um visto provisório, tá? É um visto de investimento para países que têm tratado de comércio com os Estados Unidos, tá? Alguns países da América do Sul, muitos países lá da Europa, tá? Itália, França, Espanha, Portugal agora, aqui no Brasil, Chile, Paraguai. Então, você precisa ter uma dessas cidadanias, fazer um investimento, tá? É um investimento que a gente fala que é um investimento sob risco, entre 100 e 120 mil dólares aí você consegue, tá? Investimento que vai trazer algum benefício para os Estados Unidos também, tá? Abrir um negócio, contratar pessoas, maquinário, alugar o imóvel, enfim. Esse visto é um visto que a gente sempre fala, eu brinco que é um visto provisório e definitivo. Ele é provisório porque ele não leva à residência permanente. Mas enquanto esse negócio estiver funcionando e você for o administrador desse negócio, ele estiver funcionando, o visto E2, ele é renovado, né? E você pode permanecer. Tem gente que está lá há mais de 20, 30 anos, tá? Você com esse visto E2, você pode entrar e sair. O seu cônjuge pode ter um visto também, ser enquadrado nesse E2, também tem a permissão de trabalho, mas dependentes só até 21 anos, tá? Filhos até 21 anos, depois eles saem debaixo desse guarda-chuva do E2, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui que você responde o que ele perguntou. É isso,
tá? Então o visto é doido, é um visto de investimento, precisa entender, precisa fazer um business plan bem legal para poder mostrar para os Estados Unidos que é um investimento que vai surtir efeito naquela área, e ele precisa ser um investimento que seja perene. O visto é válido enquanto esse investimento, esse negócio, estiver funcionando e você for o administrador, tá? Processo administrativo está demorando muito? Depende. Processo administrativo do quê? Do visto de turista, do visto do EB2NW, que às vezes entra em processo administrativo. Demora um pouquinho, isso tem muito mais a ver com a carga de trabalho do oficial de imigração do que qualquer outra coisa, tá? Mas não é muito demorado aí, não passa de... Lá, vamos chutar aí, eu não gosto de chutar muito prazo, porque a imigração, né, o consulado tem um prazo, parece que eles têm um prazo próprio, né? Então, eu vou botar aí uns 3 meses, 4 meses, tá? Elisângela Campos, 90. Você já teve cliente que morou ilegal nos Estados Unidos e depois conseguiu visto? Já tive. Situação de hoje, é possível? Mas é muito difícil, tá? Hoje, a realidade quem acumulou presença ilegal nos Estados Unidos, mesmo que tenha um visto EB2, EB1 aprovado, para ter o I-485, que é o ajuste de status, aprovado, tá bem difícil, bem complicado, tá? Mas aqui no escritório, por exemplo, a gente teve alguns casos de pessoas que ficaram fora de status e tiveram depois do green card emitido por ser considerado um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos. E não confundam, tá? Ilegal com fora de status. Ilegal, na letra fina da lei, o ilegal é aquele que entra pela fronteira do México, do Canadá, ilegal, sem visto, sem passaporte, entra ali pela fronteira. O fora de status é que entrou com algum status válido e passou do tempo permitido, tá? Tem um tratamento bem diferente. Edilson Patalhão, tem muitos processos EB2 sendo negados no momento atual? Tem sim, tá? Como a gente falou, acho que o Léo falou em 2 ou 3 lives atrás, tá? Por que as pessoas estão tendo essa visão de que o EB2NW está sendo mais negado? 2 motivos muito claros, tá? Primeiro, sim, o arroxo da imigração, os Estados Unidos está procurando profissionais cada vez mais qualificados, tá? E a gente tem falado isso repetido aqui na Leão Group, né? Hoje em dia, a mobilidade global mudou. Hoje, você precisa se demonstrar também interessante para o país que você deseja ir. Então, você precisa ser, sim, considerado um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos. Não tem perfil dos Estados Unidos, tem outros lugares no mundo. Tem Europa, tem Emirados Árabes. Não à toa, a Leão Group está abrindo essas fronteiras, né, exatamente para ajudar nossos clientes com essas novas realidades, tá? Então, sim, o visto EB2NW está um pouquinho mais rigoroso, tá? A análise dele. Então, profissões antigamente que... Não é nem profissões, que o negócio não é profissão. São os critérios, tá? Que eram um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais fáceis de ser cumpridos. Hoje está um pouco mais complicado. Mas o motivo principal, sendo bem sincero, é a quantidade de pessoas que estão dando entrada no EB2NW sem ter a mínima noção de como faz, tá? Escritórios pequenos, e aí aqui a gente não está aqui falar mal do trabalho de ninguém, mas é uma realidade, tá? O mercado está inundado de ditos profissionais, porque não são profissionais, que estão fazendo o processo de qualquer jeito. E aí, se a gente aqui na Leão Group, que faz o processo completo, com business plan, todas as traduções, tudo certinho, a argumentação, a gente tem essa questão das negativas, imagina o seu processo sendo feito de qualquer jeito. E aí, tem uma enxurrada de pessoas no YouTube, no Instagram, ensinando como faça o seu EB2NW, cobrando $2.000, $3.000. Ela fez o dela, deu certo, dele ou dela deu certo, e aí ela se acha no direito de ensinar como faz um EB2NW. De novo, vou mostrar aqui um EB2NW daqui da Leão Group, tá? Isso é um EB2NW. Se a pessoa que fez o caso dela e conseguiu aprovar, ela acha que pode ensinar as outras pessoas a fazerem, então, por isso que a gente está tendo negativa muito grande de EB2NW, tá? As pessoas estão procurando profissionais, de novo, entre aspas, que não são profissionais, de todas as formas, seja mesmo advogados que dizem que sabem como fazer e estão aí como aventureiros no mercado, ou pior ainda, pessoas que nem advogados são ou que não têm nenhuma experiência no meio migratório, estão ensinando como é que faz um EB2NW. Então, essa é uma realidade, tá? Essa impressão que está tendo que tem mais EB2NW sendo negado é verdadeira, tá? Por esses 2 motivos que eu falei. Então, se você quer diminuir, né? Aí aproveitar e fazer a propaganda da Leão Group, né? Então, se você quer diminuir essa chance de ser negado, não é uma garantia de aprovação, tá? Mas é uma chance, você diminui bastante a sua chance de ser negado, procure um escritório sério, tá?
o valor do EB2NW, às vezes, vamos fazer o mais barato. Cuidado, né? Aquele velho ditado, isso é tão velho esse ditado, mas o barato sai caro, tá? A gente tem inúmeros clientes que vêm nos procurar que tiveram o caso negado porque ou fizeram com o escritório que abandonou eles, ou não fez direito, ou tentaram fazer sozinho e quiseram que a gente ajudasse no meio do caminho. E aí já respondendo algumas perguntas que aparecem no meu WhatsApp, no meu Instagram, não pegamos caso pela metade, tá? Se você quiser fazer com a Leon Group, marca uma consultoria, a consultoria está gratuita, a gente faz o teu processo desde o começo, com tudo incluído, a gente está facilitando aí o pagamento, exatamente para combater esses profissionais inescrupulosos que estão no mercado, tá? Alexandre Jesus Souza. Sou técnico em eletrotécnica, sou eletricista há mais de 30 anos, comprovado. Parece ser um perfil bom, tá, Alexandre? Como eu falei, aqui não tem como a gente fazer essa consultoria, mas assim, área técnica, com 30 anos de experiência profissional, 30 anos, me parece um perfil muito bom. Marca lá a sua consultoria, comenta aí, eu quero, nosso atendimento chama você, bate um papo com um dos nossos consultores para você ter essa certeza. E, de novo, a nossa consultoria ela é completa, tá? Ela faz uma análise de perfil. Se por um acaso você não cumprir algum critério, a gente te diz quais são os caminhos que você pode seguir para cumprir esses critérios ou outras opções de visto para os Estados Unidos ou ainda outras opções de países no mundo todo para você aplicar, tá? Hoje os Emirados estão... a gente tá brincando aqui no escritório que os Emirados são os Estados Unidos da década de 70 e 80, tá? Eles estão absorvendo mão de obra assim absurdamente. Para vocês terem uma ideia, nos Emirados Árabes, o que é mais complicado hoje é colocar no mercado. E é exatamente isso que a Leon Group está fazendo nos Emirados, tá? Pelo nosso network, pelo nosso conhecimento, a gente está em contato com o consulado, com a embaixada dos Emirados, a gente tem bastante contato lá. Nossa diretora de expansão, a Paula, ela está morando em Dubai já há algum tempo, exatamente para estreitar esses laços mais ainda, porque é o que a gente faz para vocês lá. A gente pega todo esse currículo do profissional brasileiro, claro que dá põe num feitio que seja interessante para lá e coloca em contato com as empresas dos Emirados, tá? Uma vez dando match, vamos dizer assim, né? Você aceitando a vaga de trabalho e a empresa querendo esse profissional, aí a parte migratória hoje é muito simples nos Emirados, tá? Então, procura aí também, é uma possibilidade, pessoas que estão, vamos dizer assim, não é, a palavra é meio forte, mas é isso, desiludidas com os Estados Unidos, com a Europa. Emirados Árabes é uma excelente oportunidade, tá? Área técnica, engenheiros, profissional de saúde, enfim. Marca a consultoria lá que a gente pode ajudar você em qualquer uma dessas frentes aí que você pensar, tá? Ó, pessoal aí do atendimento, o pessoal tá comentando eu quero, vamos chamar aí. Uberson Moreira, cheguei agora na live, não sei o assunto abordado. Você tem alguma notícia sobre a multa para uma pessoa que ganha uma carta de deportação? Vamos lá, Uberson, a gente está falando de perguntas e respostas de modo geral, tá? Vamos lá. Carta de deportação, você tem que cumprir, tá? Normalmente, quando você recebe uma carta dessa deportação, você tem que comparecer à corte, tá? Hoje tem sido cada vez mais normal isso acontecer, tá? Como eu falei, a imigração está arrochando bastante para pessoas que estão acumulando presença ilegal em solo americano, tá? Então, a gente não trabalha com processos judiciais, tá? Um grupo trabalha com processos administrativos, tá? Processos EB2. Então, essa parte consular, da parte de corte, eu te aconselho, se você receber uma carta dessa, procurar um advogado especialista nessa parte e, sendo bem sincero, cumpra a ordem que foi te dada, tá? Comparece à corte, saia dos Estados Unidos, cumpra a penalidade que tiver que cumprir e não fique ilegal, porque é cada vez mais difícil, tá, de você conseguir reverter essa situação. Tem mais alguma pergunta aí que eu cheguei aqui? Aqui, ó. Giovano, qual a chance de um appeal ser aprovado? Percentualmente não tem como a gente quantificar isso, tá? O appeal é um remédio que está previsto em lei, então ele tem chance de ser aprovado? Tem. É pequena a chance? É pequena a chance, mas é um remédio que tem aí na lei, tá? Inglês fluente USA, a melhor consultoria, sem dúvidas, marquem a sua. Obrigado aí pelo feedback, obrigado por dar esse feedback para os nossos seguidores, tá? Marquem a consultoria.
Quanto custa o E2 com vocês? Então, em termos de valores, acho que o E2 hoje em honorários está mais ou menos uns 12 mil dólares. Não, 15 mil dólares, tá? De honorários. Mas existem várias formas de pagamento. Marca consultoria lá, toda essa questão documental, de valores, de prazos, de formas de pagamento, tá? Ali um grupo se destaca aí no mercado por parcelar, por conseguir dar essa ajuda para os nossos clientes, tá? Com uma entrada e um parcelamento bem legal. Marca consultoria, que isso tudo vai ser esclarecido na consultoria, tá? Tem alguma aí? Manda aí. Ah, Edilson Pantaleão mandou aqui de novo. Se for negado uma vez a EB2, existe chance de conseguir novamente? Sim, tá? Pergunta que as pessoas sempre fazem. Ah, o meu EB2 foi negado, o que acontece? Nada, tá? Foi negado, não é definitivo. Você pode reaplicar esse caso quantas vezes você quiser, tá? A única coisa que eu não aconselho e que tá dando problema as pessoas confundem. Ah, meu EB2NW foi negado e eu não tenho mais chance. Se você estiver em solo americano e não tiver um status que te garanta ficar nos Estados Unidos, saia dos Estados Unidos e aplique de forma consular do Brasil. Mas o fato do EB2 ter sido negado não atrapalha em nada uma futura aplicação, tá? Inclusive, uma das questões aqui na Leão Group, tá? Como a gente não consegue garantir a aprovação, obviamente, uma reaplicação ela está incluída nos nossos honorários, tá? Inclusive por essa questão. A gente tem certeza do trabalho que a gente faz, está aqui, né? Nosso EB2NW. Temos certeza também dessa análise de perfil que a gente faz, então a gente não pode ficar refém do oficial de imigração, da opinião de um oficial de imigração. Então a reaplicação é exatamente para isso, para que caia na mão de outro oficial de imigração e tenha uma nova análise. Claro, qualquer coisa, novidade que tenha para incluir no seu processo, a gente vai fazer, tá? Esse é o grande diferencial de você fazer o seu pleito imigratório com um escritório gigante como o nosso, tá? A gente aprende, obviamente, com as aprovações, mas a gente aprende muito mais com as negativas. Então aqui é um escritório que tem todo um setor de estudos de negativas, a gente vê o que a imigração está praticando no momento, por isso que eu venho falando aqui, cuidado com a presença ilegal. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, isso não era tão... não estava tão ruim o cenário como está hoje, para quem está acumulando presença ilegal. Então, essa é a grande diferença de você fazer o seu pleito com um escritório gigante como a Leão Group do que com um aventureiro ou com alguém que fez só o processo dele e teve uma aprovação e se acha no direito de falar para todo mundo como é que faz, só porque o dele deu certo, tá? Em relação a isso também, né, a estudo, a ensino, lembrar aqui, né, do lançamento da Imigra, tá? A Imigra vai ser, um sonho que a gente realizou, tá? A Imigra, ela é uma plataforma que vai ensinar profissionais, tá? Como a gente tem visto que tem vários profissionais no mercado inescrupulosos e sem experiência, e sem informação nenhuma para te aconselhar, tá? A gente resolveu não brigar com essas pessoas. Resolvemos melhorar a qualidade dos profissionais que estão no mercado, tá? E aí a gente criou a Imigra, tá? A gente vai começar já aulas feitas pelo próprio Léo, tá? Vamos começar pelo EB2NW, que é o queridinho mesmo da galera, tá? E isso que eu tô falando. Lá vai ser ensinado toda a parte teórica do EB2NW e toda a parte prática. Como é que faz o endereçamento, para onde manda, quanto custa mandar um processo desse, como é que é melhor montar a sua estrutura. E aí você vai ter a possibilidade ou de trabalhar isso autonomamente ou fazer o seu próprio pleito. Aí sim você vai ter tido uma formação para poder fazer o seu pleito ou trabalhar com isso. Não é aquela meia hora de YouTube que vai te certificar para isso, tá? Então, profissionais do direito que queiram trabalhar com isso, procurem a gente, tá? A gente vai ensinar na prática. Muitos dos profissionais que fizerem esse curso na Imigra podem, inclusive, trabalhar com a gente, podem ser aproveitados aqui na Leão Group. Provavelmente a comunidade, o principal da Imigra, claro que o curso, o estudo sempre é importante, mas o principal da Imigra, tá, é a comunidade. Você vai estar inserido numa comunidade que todas as pessoas vão estar trabalhando e fazendo a prática de pleitos imigratórios. Então, uma dúvida que você tenha, você joga lá no WhatsApp, no bate-papo, na plataforma. Gente, pô, tô com um formulário aqui, 140. Pô, tô numa dúvida aqui no setor aqui do formulário. Como é que eu preencho? Pô, um monte de profissional que está passando por aquilo vai conseguir conversar com você, inclusive os profissionais experientes que trabalham na Leão Group, tá? Nossos profissionais aqui da Leão Group estarão também à disposição para responder alguma coisa, porque vão fazer parte da comunidade também, tá? Então,
Obviamente, de novo, a Imigra é muito importante essa formação, né? É uma formação que o pessoal que é formado em Direito sabe, não tem na faculdade. Então é uma formação, pós-graduações aí demoram muito tempo e fala muito pouco sobre Estados Unidos, tá? Então é uma das matérias os Estados Unidos, a Imigra não. A gente vai ter, pelo contrário, uma das matérias é só sobre a B2NW. A gente não vai falar sobre imigração para os Estados Unidos, fala também, mas específica sobre a B2NW. Daqui a pouco vai sair sobre a B1, vai sair sobre o visto O, visto E, visto L, tá? Então, e além de ter, como eu falei, essa comunidade que eu acho que é o grande benefício da Imigra. Não é nem muito o curso, obviamente, mas essa comunidade de troca de ideias, de boas práticas, que é o grande diferencial, né? Hoje em dia tudo é comunidade, tudo é network, tudo é essa situação que vai botar você como um praticante aí do direito migratório, tá? Aí em relação a investimento, quanto custa o curso, marca lá também, tá? O nosso Instagram da Imigra é @somosimigra. Tá, nossa equipe de atendimento lá do comercial da Imigra também tá de prontidão. E o que eu posso adiantar para vocês é o quanto, vamos falar bem o português claro, o curso custa X. Um pleito imigratório você paga 10 cursos desse, fora tá participando da comunidade, tá? É realmente um mercado bastante rentável, até por isso, infelizmente, né, tem um monte de profissional inescrupuloso, achou que é fácil ganhar dinheiro com imigração. Não, não é fácil, tá? Você tem que se qualificar, tem que saber lidar com o público, tem que saber que é o sonho da vida das pessoas, mas é sim um ramo bem rentável, tá? Para quem trabalha no direito aí normal, vamos dizer assim, no direito contencioso, no civil aí, no criminal, é um ramo bem legal em termos de ganhos financeiros, não à toa que tem um monte de profissional aí querendo ganhar dinheiro de forma errada, tá? Então procura lá Imigra, @somosimigra e conversa com a gente, tá? Respondendo aqui o Edilson, que eu acabei entre outros assuntos. Então existe sim, tá, Edilson, a possibilidade de ser aprovado. Inclusive a gente tem vários casos. Acho que inclusive até o último cliente aprovado que eu conversei era uma ressubmissão. A gente chama de ressubmissão porque a gente sabe que é um processo que a gente está aplicando de novo e o cliente também sabe que é uma ressubmissão. Mas na realidade lá para a imigração é como se fosse novamente um processo novo, tá? É um processo novo. Vai tudo novo, tudo certinho, tá? Então a gente tem sim muitos casos de processos que são aprovados numa segunda aplicação, numa terceira aplicação, tá? Fala. Resubmissão? Então, ó, no nosso Instagram, tá? Colinha aqui do nosso marketing. No nosso Instagram, o último aprovado que tá lá, recentíssimo, é um caso de ressubmissão, tá? Então, respondendo a sua pergunta aí, ressubmissão foi negado a primeira vez e foi ressubmetido e foi aprovado, tá? Tem casos, inclusive, que eu acho que até o caso desse cliente, que na primeira vez que foi aplicado, teve RFE, teve tudo, ficou demorando, na segunda, na ressubmissão nem RFE teve, ele foi aprovado sem RFE. Acho que até o caso dele. Em EB1, né? Então, é isso. Qual a chance de ter um opt-in negado quando cursando mestrado nos Estados Unidos? Então, essa questão de quando vocês me perguntam qual a chance de ser aprovado, qual a chance de ser negado, esse num percentual não tem como eu dar, porque seria simples chute, tá? Se você está fazendo um mestrado nos Estados Unidos, você tem direito ao opt-in, tá? Então, assim, a chance de ser negado tem, chance de ser negado tem. É um pedido que você faz. Mas se fizer tudo certinho, a chance de ser negado é muito pequena, tá? Emerson Dorna, vale a pena pegar o visto EB3? Depende, não sei se vale a pena. Quer me dar aí? Pode me dar aqui. A mão invisível. Vale a pena? Tudo vale a pena. É o seu sonho ir para os Estados Unidos? Vale a pena. Vale a pena em que sentido? O EB3. O EB3 é um visto que você precisa ter um sponsor, tá? A gente está falando aqui muito de EB2NW, de EB1. O EB3 você precisa ter um sponsor nos Estados Unidos. Ali é um grupo que não trabalha com isso, tá? A gente faz o processo do EB3 todo. Ajuda a empresa na vaga, nas publicações e tudo, e você no EB3, mas a gente não arruma vaga, tá? Então, assim, vale a pena? Vale. Se você não tem qualificação para fazer um EB2NW ou um EB1, o único caminho é o EB3, tá? Para ter um visto de residente, um green card em mãos, tá? Tem algum visto para trabalhar lá como pedreiro sem faculdade? Tem, o EB3, tá? É um visto de profissionais não qualificados. E dependendo, tá? Não se diminua, não. Dependendo do como. Você só é pedreiro, tem curso. Então, assim,
A princípio me parece ser um EB3, precisa de ter um sponsor, tá? Mas se você tiver com dúvidas maiores, marca uma consultoria aí, que aí o pessoal te atende e te responde, te dá essa certeza absoluta qual é o melhor caminho a se tomar, tá? Para quem tem cidadania italiana, tem algum acordo que facilita a documentação para a moradia? Janaína Campos Cabral. Vamos lá. A cidadania italiana, quais são as... ou outras cidadanias que têm esse tratado de livre comércio com os Estados Unidos, qual é a diferença entre o resto do mundo, vamos dizer assim? Visto de turista não é necessário, você pode entrar com o ESTA, que é uma autorização eletrônica, mas no caso você perguntou aqui, residência. Na fila dos EBs, quase que a luz cai. Falei besteira? Na fila dos EBs, Itália, França, esses países estão na mesma fila do Brasil. Então, não faz diferença nenhuma, tá? Existe o visto, que eu falei mais no começo da live, existe o visto E2, que é de moradia, sim, tá? De trabalho, mas não leva ao green card. Não é definitivo. Você precisa fazer um investimento, né? Abrir um negócio que esteja sob risco e você pode aplicar o E2, tá? Tendo a cidadania italiana. Vamos lá. Deixa eu falar aqui um pouquinho, ó. Pessoal, ó, Go Global, tá? É o lançamento do livro do Léo, nosso CEO, falando aí historicamente sobre a imigração, sobre novos mercados, aí a gente falando não só dos Estados Unidos, uma imigração de forma geral, tá? Tá já em alguma plataforma a venda desse livro? Já botou na plataforma? Tá, se vocês quiserem de qualquer jeito, procura a gente no Instagram, tá? A gente envia para onde você estiver no Brasil, tá? Ou fora também. A gente envia o livro para vocês, tá? É uma leitura interessantíssima, tá? Até para abrir a mente das pessoas em relação aos Estados Unidos. Eu sei que o carro-chefe da Leon Group é os Estados Unidos, muito provavelmente vai continuar sendo, mas abram a sua mente para outros lugares no mundo, tá? O Léo aqui, ele faz um apanhado histórico de como a imigração veio se desenvolvendo durante a história do mundo, tá? Sempre teve imigração. Antigamente era por guerra, por doença, por peste, por colonização, enfim. Hoje passou aí por um tempo que era por necessidade, por refugiados, enfim. E hoje é o que a gente tem falado. Hoje você precisa ser interessante para o país que você está desejando ir. Então não adianta, meu sonho é morar nos Estados Unidos, tá? O que você vai trazer de bom para a sociedade, para a economia nos Estados Unidos? Tá? E isso vai passar muito pela sua qualificação profissional e acadêmica, tá? E também pelo seu estilo de vida. Tem gente que é melhor, tá só com os Estados Unidos na cabeça, mas quer ter uma vida mais tranquila, trabalhar menos, ter uma remuneração normal ali, ter uma qualidade de vida melhor. É a Europa. Tem gente que quer tá ligado na inovação, é um cara que está querendo crescer. Tem o Emirados Árabes. Não, tem gente que eu quero trabalhar 18 horas por dia, quero fazer dinheiro, gosto do capitalismo, meu negócio é trabalhar, ganhar dinheiro, gosto da segurança, gosto da Disney, gosto de falar inglês. Estados Unidos, então, abra o seu leque para qualquer lugar do mundo. E aí essa leitura aqui do Go Global, tá? O livro do Léo, vai abrir sua mente, é uma leitura interessantíssima para você abrir esses horizontes, tá? Quem quiser o livro, fala com a gente aí, chama aí no Instagram, a gente passa para vocês o valor direitinho, a gente envia para vocês sem problema nenhum, tá? Dependendo, eu consigo até uma dedicatória do Léo. Se eu conseguir encontrar com ele, eu consigo uma dedicatória. Olha eu prometendo coisa na live, hein? Depois eu dou meu jeito. Depois eu dou meu jeito. Não, quem fechar algum visto com a gente e comprar o livro, aí o Léo não tem nem escolha, aí é dedicatória com certeza. Aí não tem nem o que discutir. Bobel, eu consigo até mandar o livro de presente. Vamos lançar essa? Quem fechar vou lançar, eu não sei nem se o Léo vai ficar feliz, mas eu vou lançar essa. Quem fechar o EB2LW, tá? Vai marcar aí, eu quero. Fez a consultoria. Provar que veio por essa live hoje. Hoje é dia 7 de agosto de 2025. Né? Fez a consultoria. Independente se vai fechar na hora, se vai fechar depois. Fechou o pleito EB2LW. Go Global vai na faixa e com dedicatória do Léo, tá? Será que vai dar certo? Será que o Léo vai ficar feliz? Escrever pra caramba? Se o telefone tocar aí... Não, não vou atender não. Se o Léo estiver ligando, eu não tô aqui não. Jennifer Tai. Eu sendo confeiteira, será que a chance do visto para trabalhar é levar a família junto? Marido e filhos.
Sempre tem chance, tá, Jennifer? Como eu falei, marca a consultoria lá, a gente precisa entender o quanto você é especializada na sua área, o quanto você tem premiações, tem relevância na sua área. Vamos ver se a gente consegue fazer algum pleito imigratório para você, tá? Edilson, tem alguma profissão em si que facilita a aplicação do EB2? Não, tá? O que facilita a aplicação do EB2 é a sua qualificação. E aí não confunda qualificação com formação acadêmica. Qualificação é experiência profissional. Obviamente, gente, tá? A gente aqui não tá para enganar ninguém. Existem profissões que chamam a atenção. Essa área técnica toda, tá? Técnica em mecânica, técnica em eletrotécnica, técnica em eletrônica, a área de engenharia, tá? A área da saúde é uma área que está muito boa nos Estados Unidos. Essas áreas sempre vão ter. A área de TI são áreas que vão sempre ter no mundo todo, tá? Não tem muito segredo para você. Pô, será que isso aqui é bom para os Estados Unidos? Se é bom no mundo, vai ser bom para os Estados Unidos. É a maior economia do mundo, tá? Os Estados Unidos precisa de 1,5 milhão, 2 milhões de imigrantes por ano para fazer a roda da economia girar. Então, se a profissão é interessante para o mundo, é interessante para os Estados Unidos. O que acontece é que existem profissões que não são interessantes para o mundo e é interessante para os Estados Unidos. Que é um exemplo simples, fisioterapia. Infelizmente, é uma área que é muito desvalorizada aqui no Brasil, tá? Ou não desvalorizada não, que é muito forte. Não tem a valorização que deveria, tá? Tanto de remuneração quanto de reconhecimento. Nos Estados Unidos é uma área que é super requisitada. Para vocês terem uma ideia, na Flórida já tem alguns estudos que dizem que nos próximos anos a necessidade de fisioterapeutas vai ser gigantesca, tá? A população americana já é envelhecida, está envelhecendo mais ainda, e os velhinhos americanos estão indo para a Flórida passar a velhice. É um lugar mais quente, é um clima mais ameno. Imagina a quantidade de profissionais de fisioterapia que não necessita. Então, é isso que eu falei. Então, existe uma área específica? Não. Para todas as áreas. Mas você precisa ter experiência profissional, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Eu sendo converter. Aqui é um grupo respondendo. A Natália quer o livro. Natália, sentimos sua falta lá no lançamento do livro, hein? Tem mais alguma aí? Tem, mandei. Mandou aqui no WhatsApp? Deixa eu ver aqui, vamos lá, pergunta dos clientes. Eu até esqueci de falar sobre isso. É bom que eu já respondo de uma vez. Alguns clientes estão falando que a entrevista no consulado está sendo em inglês. É um problema se eu não souber 100%? Não, nenhum problema, tá? Não é um requisito para aprovação do visto o inglês. Obviamente, você está indo para os Estados Unidos para você se colocar no mercado de trabalho, para você ter uma vida mais tranquila e mais acessível, o inglês vai ser necessário, tá? A entrevista lá no consulado em inglês, vocês vão conseguir dar um jeito de se comunicar e de explicar tudo certinho, porque isso não é um requisito, tá? O que eu sempre falo planejamento imigratório passa por várias frentes. Uma delas é o pedido do pleito. Outra delas é o planejamento financeiro. Outra delas é o planejamento da mudança. O inglês tem que ser um planejamento para vocês. Porque senão o green card passa a ser só um documento, mais um documento de plástico na sua carteira. Você precisa ter o inglês para se colocar melhor no mercado de trabalho. Você já vai ter um documento que te facilita muito, que é o green card, que te dá autorização de moradia, de entrar e sair dos Estados Unidos, de trabalhar. Imagina você tendo o inglês. Então, esse pleito demora de 2 anos a 2 anos e meio. Então, você pode fazer um cursinho de inglês, tem um monte de curso online, de graça. Claro, seu inglês vai deslanchar quando você chegar em solo americano, que aí você vai estar imerso na cultura. Claro, desde que você queira, né? Não vai ficar lá na comunidade brasileira só falando português. Fique imerso na cultura americana, faz uma aula particular, muito rápido você pega o inglês, tá? Então, respondendo a pergunta, não é um requisito, tá? Falar o inglês, mas é uma ajuda muito grande. Na entrevista não vai ter problema nenhum, não é um demérito você não falar inglês. Obviamente, se você falar o inglês, você chama atenção já que você está respondendo ali as coisas em inglês, mas não vai te atrapalhar não saber o inglês não, tá? Lembrando que esse é um outro grande diferencial da Leon Group, tá? A entrevista no consulado, que causa muito medo nas pessoas, e eu sempre falo que isso é a parte mais fácil do processo, aqui na Leon Group a gente faz todo um preparo. Não que precisasse, mas a gente conversa com as pessoas,
Normalmente são 3, 4 perguntas sobre o processo, nada demais, tá? A gente tem esse acompanhamento lá no consulado, no dia da entrevista. A gente vai com o motorista, leva vocês até o consulado, vai um advogado acompanhando vocês. O advogado, infelizmente, não pode entrar com vocês na entrevista, mas ele vai até a porta do consulado, espera vocês lá depois com a aprovação, tá? Então, esse é um diferencial muito grande, a gente faz todo esse acompanhamento, inclusive depois que você chega nos Estados Unidos, tá? Tem a nossa central de benefícios aí, concierge, aconselhamento psicológico, corretor de imóveis, corretor de plano de saúde, escola, enfim, tudo isso que é necessário para uma mudança, como eu falei para vocês. Não é só o green card, o visto. Você precisa se preparar para uma mudança. Às vezes você mudar de casa, mudei de uma casa, de um bairro para o outro, do mesmo bairro, já é trabalhoso. Você imagina você mudar de país com a sua família toda, mudar de trabalho, de emprego, de língua, de moeda, de economia, enfim. Então, não achem que imigrar para os Estados Unidos é só conseguir o green card, tá? Então, a Leão Group dá o suporte em todas essas questões, tá? Vamos lá, Brasília, Living e Ottawa. Não entendo a área de TI. O meu teve RFE, foi negado e agora estamos em apelação. Meu marido tendo ótimo perfil. Segundo o advogado de vocês, é o remédio que não foi oferecido, foi apelação. Agora, vejo você falar que a apelação tem baixa de aceitação. Então, vamos lá. São coisas totalmente diferentes, tá? A apelação é um remédio. A chance de aprovação ela é grande, é excelente? Não, tá? O histórico diz que não. Aí, por causa disso, a gente não vai fazer uma apelação, tá? A gente tem casos que foram revertidos pela apelação. É um percentual enorme? Não, não é. Mas o advogado foi certo. Se vocês têm essa possibilidade de fazer apelação, eu vou responder se fosse o meu caso. Guto, você faria apelação no seu caso? Faria. Então, já está respondido por que foi orientado a vocês fazer uma apelação. Se a gente faria no nosso caso, por que a gente não faria pelo nosso cliente a apelação, tá? E o fato de ter sido negado, o meu marido tem um perfil ótimo. Infelizmente, eu falo infelizmente mesmo com dor no coração, são coisas que a gente não consegue explicar na imigração, tá? Às vezes o oficial de imigração estava num dia ruim ou ele não entendeu o nosso pleito. Então, por isso que a gente tem que fazer tudo o que é necessário para tentar a aprovação. Seja um appeal, seja uma motion, seja uma reaplicação, tá? Vocês vão ter sempre da Leão Group a verdade. Esse appeal não deu certo, a gente vai falar, ó, não tem jeito, vamos para a reaplicação, tá? Então, confiem no profissional que vocês contrataram, tá? Porque a gente faz o processo como se fosse nosso. Como se fosse nosso, não. Ele é o nosso processo, tá? É óbvio que a gente é remunerado, a gente ganha dinheiro com isso. Mas não tem nenhum pagamento melhor do que a aprovação de vocês, tá? Tô precisando usar o benefício, precisando de um psiquiatra. Psiquiatra a gente não tem, não. Psicólogo a gente tem, Natália. Procura lá na central de benefícios. Eu sei como é que é essa situação dessa ansiedade, ainda mais vocês que estão aprovados. Para quem não sabe, aí eu tô batendo esse papo com a Natália, porque a Natália é nossa cliente de longa data, tá sempre nas lives, muita gente já conhece ela. Natália e o esposo estão já aprovados nos 140, estão só aguardando a entrevista no consulado. E aí eles estavam quase indo para a entrevista, teve esse retrocessozinho no Visa Bullet, na Priority Date. Eles vão esperar um pouquinho mais, mas daqui a pouco já estão lá na entrevista e indo para os Estados Unidos, se Deus quiser. Mais pergunta aí? Manda aí. Zerou? Pessoal, então eu vou começando aqui a me encaminhar para o fim, vou começar a fazer aqui as despedidas e também o nosso comercial, né? Vamos lá, então, lembrando, tá? Essa live vai ficar gravada, os assuntos que a gente tratou aqui vão ficar gravados no nosso YouTube, @Leão Group Oficial, tá? Nossas redes sociais, @Leão Group, nosso site, www.leongroup.com, tá? Livro, Go Global, quem quiser, comenta aí que a gente dá um jeito de enviar para vocês, tá? Tá valendo, quem fechar quem vier dessa live aqui, do dia 7/8 de 2025, fechar o contrato de EB com a gente, tá? O livro vai ser enviado para vocês na faixa, tá? Gratuitamente e com uma dedicatória do Léo, tá? Esse aqui é o nosso EB2, tá? Quem sempre teve curiosidade de ver, vocês vão ver o de vocês. Fechando com a gente, vocês vão ter a oportunidade de ver o de vocês. Quem mora no Brasil pode até... no Brasil não, nos Estados Unidos, queria montado nos Estados Unidos. Mas a gente manda o vídeo, faz tudo direitinho, tá?
Mais alguma coisa que eu tenho que falar aqui de agenda? Mandem as suas perguntas, tá? Acho que não tem mais nenhuma pergunta pra gente responder. Mas vão mandando as perguntas que a gente vai respondendo durante a caixa de mensagem. Vocês viram que eu iniciei a live respondendo exatamente essas perguntas da caixa de mensagens, tá? Mais alguma coisa aí que tem que falar? Sigam lá, @SomosImigra, tá? Não deixem de... Ó, as vagas estão quase... Eu vi até uma história do Léo hoje, eu acabei de compartilhar. As vagas estão quase acabando nessa primeira turma, tá? Então, se inscrevam lá no Imigra, conversem lá com o nosso comercial do Imigra para vocês entenderem. O investimento é irrisório. Eu sempre falo que o investimento no B2NW, na sua mudança de vida, já é um investimento que é, assim, o retorno é muito rápido. O investimento na Imigra, para você que é profissional da área do direito, quer trabalhar com isso, aí é covardia até fazer essa comparação do quanto você vai investir e o quanto você vai ter de retorno, né? Que é o que a gente sempre fala, né? No meio que a gente está hoje de trabalho, de empresarial, é o quanto o seu investimento vai te trazer de retorno. E esse investimento na Imigra, o retorno que ele vai trazer é, assim, absurdo. Conversa lá com o pessoal do comercial para vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no direct, podem mandar para mim que eu tento responder para vocês também sobre o que eu estou falando mais especificamente, tá? Semana que vem a gente está de volta, quinta-feira, né, nesse mesmo horário aí. Durante a semana a gente vai se falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, uma última pergunta rapidinho. Está demorando em média quanto tempo é B2NW? 2 anos, 2 anos e meio, tá? Desde o protocolo até você ir para os Estados Unidos buscar o seu green card. Hoje o I-140 está demorando de 6 meses a 1 ano e a parte de admissibilidade, seja o ajuste status ou seja consular, está demorando 1 ano e meio aí. Infelizmente a Priority Date deu uma travadinha aí. Muito provavelmente depois de outubro, que aí começa o novo ano fiscal, isso deu uma andadinha. Vamos torcer para que dê uma andada um pouco mais forte, tá? Lembrando que, tá? Porque a gente só falou aqui de tarifaço, de aumento de taxa, ficou mais arrochado. Sem sombra de dúvidas nenhuma, tá? Isso aí eu posso afirmar sem sombra de dúvidas. Os vistos qualificados vão ser privilegiados na administração Trump, tá? Isso eu não tenho informação privilegiada nenhuma, não. Ele tá falando para quem quiser ouvir, tá? Ele vai privilegiar os vistos qualificados. Ele acabou de fazer uma entrevista, ele fala isso toda hora. Grandes empresas, e grandes empresas quando eu falo são grandes, tá? Apple, Amazon, a do Elon Musk lá, que apesar de ele estar brigado com o Trump, mas ele continua investindo nos Estados Unidos. Eles vão investir mais de 4 bilhões de dólares nos próximos 4 anos, sei lá quantos bilhões de dólares. O que eles vão exigir em contrapartida? Mão de obra qualificada. Quem são essas mão de obra qualificada? É B2NW, é B1. Então, não tenham dúvidas, tá? E lembrando até uma fala que o Léo teve na última live é a seguinte, e aí tá se repetindo, tá? O primeiro ano da administração Trump, ele limpa a casa. A partir de 2026, que é o segundo ano, ele começa a fazer investimento pesado na economia. Contratação de gente, de pessoas qualificadas, incentivos fiscais, né? Tem aí a própria para a empresa, ele veio com tarifaço e ao mesmo tempo está acenando aí com a possibilidade de cobrar imposto zero para a empresa brasileira que se colocar no mercado americano. Então, entendo que ele está fazendo uma limpeza, tá? Por pior que pareça isso, é isso que ele faz, ele fez isso no primeiro governo, ele está fazendo novamente e a partir do segundo ano aí, segundo, terceiro e quarto ano, vai ser de extremo investimento na economia americana, tá? Não tenho dúvidas disso, tá? Então é isso, gente. Até semana que vem. Se tiverem mais alguma dúvida aí, mandem na nossa caixinha que a gente vai responder durante a semana e o que sobrar a gente responde na semana que vem, tá? Boa tarde aí, boa semana pra gente. Vamos em frente.